Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem perder o respeito dos outros sem nem perceber? O curioso é que o respeito, algo que muitos tentam conquistar, pode ser facilmente despedaçado por atitudes que passam despercebidas. E não estamos falando de grandes erros, mas de pequenas ações do dia a dia, que vão minando a confiança, empatia e compaixão ao seu redor. O mais interessante? Essas atitudes podem estar acontecendo neste exato momento na sua vida, sem que você perceba o impacto delas. Mas e se eu te dissesse que evitar essas 7 coisas pode transformar a maneira como você é visto pelas pessoas e como você se vê? O que ninguém te conta é que essas ações, que talvez você considere inofensivas, estão bloqueando seu crescimento e afetando seus relacionamentos. Vamos mergulhar nessa história inspiradora, baseada em ensinamentos budistas e zen, e descobrir como eliminar esses obstáculos de uma vez por todas. Sob a sombra de uma frondosa árvore, um grupo de jovens estudantes se reuniu, ansioso para aprender com seu mestre. Era um dia como qualquer outro, mas a pergunta que queimava na mente deles trazia uma profundidade singular. Mestre, quais são as qualidades que não merecem respeito? Os olhares atentos revelavam a sede de conhecimento que permeava aquele encontro. Eles queriam entender o que, no comportamento humano, afastava as pessoas e corroía a harmonia em uma comunidade. O mestre, sereno como sempre, percebeu a oportunidade perfeita para iluminar aquelas mentes com sabedoria atemporal. Com um olhar calmo, o mestre começou a falar, estabelecendo o tom de uma conversa que iria mexer com cada coração presente. Nem todas as qualidades merecem respeito, ele disse, com uma voz firme, mas repleta de compaixão. A empatia em suas palavras era visível, como se ele já tivesse vivido cada uma das lições que estava prestes a ensinar. Aqueles jovens, sedentos por respostas, escutavam com atenção redobrada, como se cada palavra fosse uma chave para abrir uma nova porta de entendimento sobre a vida. Enquanto o mestre continuava, os estudantes se inclinavam um pouco mais para frente, em sinal de curiosidade. Sabiam que estavam prestes a descobrir algo que mudaria sua percepção sobre si mesmos e sobre os outros. Eles buscavam respostas, mas mal sabiam que essas respostas viriam em forma de perguntas internas. Um looping sutil se formava nas entrelinhas das palavras do mestre, preparando o terreno para o primeiro obstáculo que ele abordaria: a arrogância. O mestre olhou para cada um de seus alunos e disse: a arrogância é como uma barreira invisível que erguemos à nossa volta. Ela nos impede de aprender com os outros e, ainda pior, nos isola de conexões genuínas. Ele explicava que, quando alguém é arrogante, acredita que já sabe de tudo, e isso bloqueia qualquer chance de crescimento. Esse tipo de atitude não apenas afasta o aprendizado, mas também destrói a confiança que as pessoas podem ter em quem age assim. Todos ouviram atentos, percebendo como a arrogância os impedia de verdadeiros momentos de troca. Ainda com uma expressão tranquila, o mestre continuou: uma pessoa arrogante é como uma taça cheia, incapaz de receber mais sabedoria. Sua arrogância a impede de ver além de si mesma. Ele falava com empatia, como se estivesse descrevendo um problema que qualquer um poderia ter, mas que também podia ser superado. O mestre alertava que a arrogância corrói os relacionamentos e impede a harmonia dentro de uma comunidade. Todos concordaram em silêncio, refletindo sobre como esse obstáculo poderia estar presente em suas próprias vidas. Com um toque de humor sutil, ele comentou: no fundo, a arrogância só serve para nos fazer tropeçar em nossas próprias certezas. Os jovens estudantes riram brevemente, mas logo caíram em um silêncio pensativo. O mestre estava conduzindo-os para uma reflexão mais profunda. Todos ali perceberam que, sem humildade, é impossível construir uma verdadeira confiança entre as pessoas. Essa ideia os preparava para o próximo ensinamento, que focava justamente na importância da honestidade. Com um tom mais sério, o mestre virou-se para seus discípulos e disse: a desonestidade é como uma rachadura em uma fundação sólida. Uma vez que surge, começa a se espalhar e enfraquecer tudo ao seu redor. Ele explicava que, quando uma pessoa é desonesta,
destrói a confiança que os outros depositam nela. E a confiança, segundo o mestre, é um dos pilares mais importantes em qualquer relacionamento, seja em uma amizade, seja em uma comunidade. Sem ela, tudo desmorona. Cada aluno refletiu em silêncio sobre o impacto devastador que uma pequena mentira pode causar. Aos poucos, o mestre foi levando a conversa para um nível mais profundo. Quando alguém é desonesto, não só prejudica a si mesmo, mas também afeta todos ao seu redor. A confiança é como uma ponte, e a desonestidade a enfraquece até que um dia ela desabe. Ele falava com empatia, compreendendo que ninguém ali estava livre de cometer erros, mas alertava para os efeitos de suas ações. Compaixão e empatia devem guiar nossas escolhas, especialmente quando se trata de dizer a verdade, pois é nela que os relacionamentos se constroem. Com uma leve pausa, o mestre provocou um pensamento em seus alunos. Se a confiança é perdida, como ela pode ser recuperada? Com tempo, esforço e, acima de tudo, honestidade. Os estudantes ficaram em silêncio, entendendo que reconquistar a confiança exige muito mais do que perder. O looping natural do pensamento levava-os a refletir sobre as consequências do egoísmo, o próximo obstáculo que o mestre abordaria. O mestre, com um semblante sereno, falou: "O egoísmo é como uma muralha que construímos ao redor de nós mesmos. Quando colocamos nossas próprias necessidades acima das dos outros, acabamos prejudicando a harmonia da comunidade." Ele explicava que o egoísmo cria uma desconexão, onde cada um pensa apenas em si, ignorando o impacto de suas ações sobre o bem-estar coletivo. A verdadeira confiança nasce quando há empatia e compaixão pelas necessidades dos outros. Os estudantes escutavam atentamente, refletindo sobre como suas atitudes poderiam influenciar a paz ao redor. Com uma calma característica, o mestre prosseguiu: "Quando alguém age de forma egoísta, cria conflitos onde poderia haver cooperação. A harmonia só é possível quando reconhecemos que fazemos parte de algo maior." Ele falava com empatia, guiando os alunos a entenderem que o egoísmo não só afasta, mas também gera divisões. Cada um pensava nas vezes em que havia colocado seus próprios interesses acima dos outros, e como isso poderia ter enfraquecido os laços dentro de sua própria comunidade. A confiança floresce quando o cuidado mútuo é prioridade. Sorrindo suavemente, o mestre fez uma reflexão final. Imagine um barco onde cada um rema para uma direção diferente. Para onde ele irá? Para lugar nenhum. Os alunos riram, mas entenderam a mensagem poderosa por trás da analogia. A harmonia só pode existir quando há unidade, e o egoísmo é o maior inimigo dessa união. O mestre os preparava para compreender que, quando o egoísmo dá lugar à compaixão, as relações se fortalecem, e o próximo passo seria entender o contraste direto com a crueldade. O mestre, em um tom mais grave, começou a falar sobre a crueldade. Quando alguém é cruel, causa um dano intencional aos outros. E isso vai contra tudo o que buscamos em uma vida de compaixão e empatia. A crueldade é a antítese da bondade, e no fim, quem a pratica também se fere. Ele queria que seus alunos entendessem que a crueldade não era apenas um ato físico, mas também poderia se manifestar em palavras e atitudes. A confiança nas relações humanas é rompida quando agimos com crueldade, pois ninguém pode sentir segurança perto de quem causa sofrimento. O mestre então levou seus discípulos a uma reflexão mais profunda. Ser compassivo significa olhar para o sofrimento do outro, e em vez de aumentar esse fardo, oferecer apoio. A crueldade faz o contrário. Ela aumenta a dor, enquanto a compaixão busca aliviar. Ele os guiava para perceberem que, muitas vezes, a crueldade surge de um coração endurecido, incapaz de sentir empatia. A crueldade, com suas raízes no egoísmo e na arrogância, destrói a harmonia em qualquer grupo ou comunidade. Com um toque de sabedoria prática, o mestre concluiu com uma imagem poderosa. A crueldade é como plantar espinhos no próprio caminho. Mais cedo ou mais tarde, você acabará se ferindo neles. Todos ficaram pensativos,
compreendendo a profundidade do ensinamento. O mestre estava, assim, preparando o terreno para abordar um novo desafio. A preguiça, um obstáculo igualmente prejudicial ao progresso pessoal e à comunidade. Com um leve sorriso, o mestre começou a abordar a preguiça. A preguiça é uma sombra que impede a luz do progresso de brilhar. Quando alguém escolhe não agir, não assumir responsabilidades, acaba atrasando seu próprio desenvolvimento e o de toda a comunidade. Ele falava com tranquilidade, mas o impacto de suas palavras era profundo. Para o mestre, a preguiça não era apenas sobre o corpo, mas sobre a mente que se recusa a buscar novas experiências e aprender. E sem ação, não há progresso. A confiança de um grupo cresce quando cada um desempenha seu papel com empenho e dedicação. Todos nós, em algum momento, sentimos a tentação da inércia, de deixar para depois aquilo que precisa ser feito agora. Mas lembrem-se, ao ignorar nossas obrigações, estamos também ignorando o potencial de crescimento que cada desafio oferece. O mestre guiava os alunos a compreender que a preguiça é como um peso invisível que impede o movimento. Aqueles que caem nessa armadilha não só prejudicam a si mesmos, mas também a comunidade, que depende da contribuição de todos para florescer em harmonia. Com uma analogia sábia, o mestre disse: a preguiça é como uma âncora em um navio que deseja navegar. Enquanto não a levantamos, ficamos parados sem rumo, mesmo quando o vento está a favor. Os alunos riram ao imaginar a cena, mas entenderam claramente o ponto. A inércia é inimiga do crescimento, e o próximo passo seria entender como a mente fechada também impede que o progresso avance. O mestre olhou para seus alunos e começou a falar sobre o perigo de uma mente fechada. Quando bloqueamos novas ideias, nos recusamos a aprender e nos tornamos prisioneiros das nossas próprias crenças. Uma mente fechada não permite que o conhecimento flua livremente, impedindo o crescimento pessoal e da comunidade. Ele os guiava a compreender que, ao se agarrar a velhos padrões e preconceitos, as pessoas limitam suas próprias possibilidades de expansão e acabam se isolando. A confiança em si mesmo e nos outros é alimentada pela abertura ao novo, pela empatia e pela compaixão, qualidades fundamentais para a evolução. Com um tom de reflexão, o mestre continuou: abrir a mente é como abrir uma janela em um quarto escuro. De repente a luz entra, e o que antes era oculto se revela. Aquele que mantém a mente fechada vive na escuridão, incapaz de ver além do que já conhece. Ele alertava seus alunos sobre o risco de ficarem presos em suas próprias certezas, lembrando-os de que o verdadeiro aprendizado acontece quando estamos dispostos a questionar e explorar diferentes perspectivas. A evolução é constante, e cada nova ideia pode ser uma oportunidade de crescimento, desde que não se bloqueie o processo. Sorrindo, o mestre fez uma pausa para pensar. Quando fechamos a porta do conhecimento, o crescimento estagna, assim como um rio que deixa de fluir e se torna um lago estagnado. Não há vida em águas paradas, e da mesma forma, a mente precisa de movimento para prosperar. Os alunos acenaram com a cabeça, compreendendo que uma mente aberta é fundamental para o desenvolvimento. Com esse ensinamento claro, o mestre preparava o terreno para o próximo tópico. Como a inveja pode prejudicar tanto quem a sente quanto aqueles ao seu redor? O mestre, com uma expressão serena, começou a falar sobre a inveja. A inveja é uma sombra que corrói a alma, nos fazendo focar no que os outros têm em vez de valorizarmos o que já possuímos. Ela nos afasta da compaixão e empatia, criando uma barreira de amargura e insatisfação. Quando permitimos que a inveja domine, não apenas nos prejudicamos, mas também afetamos aqueles ao nosso redor, destruindo relações de confiança e semeando o desconforto. Ele lembrava aos alunos que a inveja é uma emoção sutil, mas perigosa, que pode tomar conta sem que percebamos. Continuando com sabedoria, o mestre explicou que a inveja é uma distração dos verdadeiros objetivos pessoais. Ao invés de buscar o nosso próprio crescimento, focamos em superar os outros, o que nos faz perder o caminho.
A inveja é uma armadilha que nos faz comparar nossas vidas com a dos outros, levando a uma espiral de frustração. Isso afasta a harmonia e cria divisões onde poderia haver união e confiança. Ele os encorajava a perceber que cada um tem um caminho único a seguir, e que ao cultivar gratidão pelo próprio percurso, a inveja perde sua força. Com um toque final de reflexão, o mestre disse: a inveja é como beber veneno e esperar que o outro sofra. No fim, o único prejudicado é quem sente esse mal. Ela nos envenena por dentro, enquanto a compaixão e empatia nos libertam desse ciclo de amargura. Os alunos ouviram atentamente, entendendo que o primeiro passo para vencer a inveja é reconhecer sua presença. O mestre, com sabedoria, deixava claro que agora era hora de olhar mais fundo em si mesmos e evitar esses obstáculos para uma vida plena. Agora que você conhece as 7 atitudes que podem minar o respeito e prejudicar seus relacionamentos, é hora de agir. Pergunte-se: quais dessas qualidades você tem deixado dominar seu comportamento? A transformação começa com a conscientização. E ao aplicar essas lições, você pode criar um ambiente mais harmonioso e acolhedor ao seu redor. Desafie-se a substituir a arrogância pela humildade, a desonestidade pela sinceridade, o egoísmo pela generosidade, a crueldade pela compaixão, a preguiça pela ação, a mente fechada pela abertura e a inveja pela gratidão. Que tal dar o primeiro passo hoje mesmo? Comente abaixo sobre como você pretende aplicar essas mudanças na sua vida e como elas impactaram suas relações. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e se aprimorando. Juntos, vamos construir um caminho de crescimento e sabedoria.